E a principal notícia do dia, né, Gabriel, não tem como ser outra, é a confirmação da negociação do Endrick com o Real Madrid. O próprio Palmeiras confirmou, como diz aqui a matéria escrita pelo Bruno Romão, que vira e mexe está nas lives aqui com a gente, falando que a Leila comemora a venda de Endrick, a maior negociação da história do futebol brasileiro. O Palmeiras confirmou hoje à tarde, hoje no começo, na verdade, hoje de manhã, antes da hora do almoço, o Palmeiras confirmou a venda do Endrick para o Real Madrid, lembrando que, pela legislação, o Endrick só pode jogar no Real em 2024. Aliás, o próprio Real Madrid falou no seu comunicado que espera o jogador, né, negociou com o Palmeiras para a contratação de Endrick em 2024. Valores. Segundo a imprensa espanhola, né, o Marca, ele conseguiu acesso, o GE agora há pouco também conseguiu acesso a minutas do contrato, e que vai ser uma negociação de 70 milhões. O problema aqui não é 70 milhões à vista, nem de primeira, nem garantidos. É uma negociação que ficou com 35 milhões de euros pagos, 200 milhões de reais ao Palmeiras, diretão, parcelado em 2 vezes, na verdade, né? Uma agora em janeiro de 2023 e a outra em 2024. Famosos valores fixos, né? E outros 25 milhões de euros, mais de 140 milhões de reais em variáveis, né? Em bônus. Entre esses, essa é a única informação que a gente não tem ainda, o pessoal não conseguiu apurar de vez ainda, mas fala-se em jogos como titular até no próprio Palmeiras, no Real Madrid, convocações para a seleção brasileira, gols, até premiações. Fala-se que assim, mais da metade desse valor seria em premiações em metas bastante alcançáveis, e o resto seria aí sim coisas um pouquinho mais complicadas para ver se o cara é brabo mesmo. O Gabriel, a gente já sabia dessa negociação, né? O famoso Fabrício Romano já tinha adiantado alguns dias atrás, mas não deixa de ser surpreendente o fato do Palmeiras anunciar isso tão cedo, né? Então, o Endrick, para mim, ele é um remanescente, embora para parecer um pouco exagerado, daquele efeito Neymar. Porque o Neymar vai para o Barcelona e essa é uma negociação que o Real Madrid tentou interferir e não conseguiu. Por causa disso, anos depois, ele comprou bem rápido, Rodrigo comprou Vinícius Júnior nessa mesma toada, né, de ser jovem, passar um tempo no clube e depois ir para a Espanha. E o Endrick é a mesma lógica, né? É um clube tentando pegar o investimento para revender mais tarde por um valor maior e, claro, tem a parte esportiva. Dentro do contrato em si, o contrato ele é muito bem pensado para os dois lados nesse caso. O Real Madrid tem dinheiro, tanto que não gastou nas últimas janelas, valores tem, e o Palmeiras não precisa desse dinheiro imediatamente. O Palmeiras está muito bem financeiramente. E é um valor alto. Uh, o Endrick, todo mundo sabe, tem todo o potencial para alcançar essas metas aí. E mesmo que não alcance 100% delas, vamos supor que dos 60 ele alcance uns 50 milhões. Pô, 50 milhões para um garoto que fez meia dúzia de jogos no profissional é bem impressionante. Então, e o Real Madrid é um dos clubes do mundo com os melhores olheiros, com os melhores analistas. Para os caras investirem esse potencial num garoto com a idade dele é porque eles pensaram muito, analisaram muito. A própria matéria do Marca fala que se o Real Madrid topou pagar 60 milhões de euros, 70 milhões de euros, né, no total, quer dizer que ele provavelmente está valendo 300 milhões de euros, né? O Real Madrid espera que ele tenha essa avaliação, ou entende que ele tenha essa avaliação. Eu acho que assim, eu acho muito bem pensado essa questão do Neymar, né? Não, eu achei que você ia falar em termos da supervalorização do mercado depois da venda do Neymar para o PSG, mas eu acho que a questão do Neymar, do Real Madrid perder o Neymar, né? E o Real Madrid fazendo esse esforço de nunca mais perder o próximo Neymar, né? Até curioso pensar o que seria da carreira do Neymar se ele tivesse ido para o Real Madrid, né? Curioso pensar, não teria essa proximidade com o Messi e tudo mais, né? Mas eu acho que assim, a negociação, assim, o Endrick cedo, a gente entendendo o potencial dele, faz todo sentido, ou pelo menos o que eu estava falando com o Luiz, né? Da questão da concorrência, né? Tipo, talvez o Real Madrid nem pense que que ele já seja tudo isso ou que valha tudo isso. Mas o Real Madrid não quer nem pensar em que ele seja tudo isso e não esteja dentro do Real Madrid, né?
Eu acho que tem esse ponto, essa negociação faz sentido, os jogadores estão saindo cada vez mais cedo, né? O Neymar foi um ponto fora da curva que foi, sei lá, com 22 anos, né? Para fora, nossa, foi velho. Eu acho a negociação um pouco estranha, Gabriel, porque primeiro que vai ser uma negociação para além da multa, né? O Real Madrid podia só falar, o Palmeiras o que fazer, se o que quiser ir e o Real Madrid pagar a multa, não tem muito o que possa ser feito. É um contrato estranho, é uma negociação estranha, porque é acima da multa, mas acho que é muito por conta do fisco espanhol, né? O Palmeiras acho que fez esse pedido assim para o Real, pô, a gente vai vender para vocês, mas a gente vai se ferrar, né? Vai ficar sem, vai perder 15%, o fisco espanhol pega 15% da negociação. Mas mesmo assim, o Palmeiras vai ficar só com o valor na multa, e mesmo assim vai ser em bônus. É uma negociação toda estranha. Eu estava conversando com um amigo que a lógica talvez sejam duas, né? Uma ou outra, mas isso estou só especulando, não estou dando informação. Quero saber o que você acha, Gabriel. Ou o Real Madrid, ou o Endrick estava, Endrick e o staff dele estava pressionando o Palmeiras para poder fechar com o Real Madrid e o Palmeiras aceitou um pouco essa negociação e o Real Madrid ao mesmo tempo colocou, falou assim, bom, já que a gente vai pagar a gente vai pagar mais que a multa, tem que ser desse jeito. Se quiser que seja mais, tem que ser desse jeito. E como o Endrick estava fazendo essa pressão para ir para o Real, o Palmeiras aceitou. Ou já foi uma negociação casada desde a época da assinatura do contrato. Lembrando que isso é só uma especulação, viu, gente? O Endrick vai assinar o contrato com o Palmeiras, já tá tudo acertado com o Real Madrid, não, eu vou jogar com vocês e tudo mais. E aí, na assinatura do contrato, tudo já foi sendo acordado. Não, multa disso, o Real Madrid vai pagar em bônus, não sei o que, não sei o que lá. Eu acho que são as duas coisas que fazem mais sentido para mim, porque é realmente estranha a negociação, ainda que o Palmeiras se vanglorie por ser a maior negociação do futebol brasileiro. O que não é garantido que seja, né? Porque tem essas metas. E se o Endrick machucar e nunca mais jogar, né? Veja Então, bem. eu vou aplicar um pouco assim a navalha de Ockham aqui no nosso raciocínio, porque para mim a parte mais simples é pensar que realmente as coisas estão apalavradas há mais tempo, né? Porque os agentes de futebol, os clubes, eles se conversam o tempo inteiro. Esse tipo de Com jogador, certeza. que o Endrick é observado desde quando tinha o quê? 13, 12 Provavelmente. anos? Ele começou a aparecer no noticiário com 13 anos. Isso mesmo. Então assim, esse tipo de jogador, os clubes grandes têm na sua lista há muito tempo, os agentes já têm os clubes grandes no telefone há muito tempo, todo mundo espera alguma coisa. Quando ele foi assinar o contrato, era óbvio que na época já teve, né? O PSG chegou a conversar, teve notícia, o Barcelona, vários clubes ali estavam ciscando, né? Ver o que pegava. E no caso, o Endrick assinou um contrato com o Palmeiras, mas, cara, com certeza, isso assim, não é nem o Real Madrid. Na assinatura desse contrato, a diretoria do Palmeiras já tinha noção que dali a algum tempo ia precisar mudar. E pro Palmeiras, para mim, pelo menos, faz sentido. Porque assim, você tá vendendo um garoto que, assim, tem potencial, mas ninguém nunca sabe se o potencial se concretiza. E ele ainda ganhou 2 anos com o Endrick pra ter resultado esportivo. Então, assim como foi com o Jesus também, quando foi vendido lá pro City, o Palmeiras vai ter 2 temporadas para pegar esse garoto O Jesus ele foi no mesmo ano que ele foi negociado, só que ele ficou até o final do ano. Exato. Mas então, o Endrick, ele vai poder ter a chance de conseguir coisas, resultados esportivos pro Palmeiras e depois ainda vai ter a verba garantida. Para mim, pelo menos, se eu fosse diretor de futebol brasileiro, faz todo sentido porque vendo que é um mercado vendedor e não um mercado final, para É. mim, eu acho que o Palmeiras conseguiu o melhor dos dois mundos. Não, em termos da negociação, que nem eu falei, da venda, eu acho que assim, a saída, a venda, a projeção, eu acho que isso tudo é bem natural mesmo. Eu acho que até passível de uma crítica meio de velho, né? Assim, olha até que ponto chegamos no futebol brasileiro, né? O cara, molecada, saindo com 16 anos. Porque realmente eu acho que é uma negociação muito ilustrativa, né, desse momento, né? De, pô, os caras não conseguiram
Não conseguem, a gente não consegue mais segurar um talento, cara. Os caras vêm com Eu 16 vou, anos, estão saindo tão cedo. Mas eu vou é isso, colocar. o futebol é assim hoje em dia. O mercado Eu é vou assim. colocar um ponto melhor agora para torcedor palmeirense, tá? Que estiver ouvindo. Fique muito contente. Porque você vai ter 2 anos de tranquilidade. É. Não vai Isso é ter verdade. especulação. Um ano e meio, na Não vai verdade, né? ter. 1 ano e meio, mas tipo assim, não vai ter. Todo o Globo Esporte vão estar falando, bah, porque o Manchester City tá vindo atrás do Hendrick, que é um problema. Aí o Guri desconcentra, meu Deus, tem jogo da Libertadores, amanhã ninguém sabe se ele vai jogar mesmo, porque ele pode estar indo embora amanhã. Cara, acabou. Você Bem sabe quando lembrado, ele bem vai lembrado. embora, ele vai poder se focar em jogar pelo Palmeiras, entendeu? E vai tentar melhorar, vai estar ali. Tem um ótimo técnico cuidando dele, tem uma ótima equipe técnica olhando por ele. Cara, assim, ó, eu acho que o torcedor do Palmeiras vai ficar tranquilo, porque para ele, enquanto time, e pro Henrique enquanto atleta, eu acho que foi o melhor resultado possível. Não, eu concordo com você. É até doido, né? Como acho que é também sintomático do quanto o próprio Endrick é um fenômeno, né? Que a gente vai ter ele no futebol brasileiro. Pô, temos o Endrick garantido por mais um ano e meio no Palmeiras, no futebol brasileiro. E até fazer 18 anos. A gente tá comemorando, entre aspas, né, o fato de ter um jogador que vai ter entre 16 e 17, né, batendo 18 no futebol brasileiro por mais um tempo. Mas enfim, se a gente for ficar nesse caminho, vai ser muita nostalgia e tudo mais. Uma outra informação que a gente tem do Hendrick é o salário, que vai ser um pouquinho grande, viu? O Bruno Romão escreveu pra gente, aqui o Bruno Romão pegou bastante matéria, que ele fez essa cobertura boa em cima dessa venda do Hendrick, que o Diário AS, lá da Espanha, falou os detalhes que o Real Madrid ofereceu 2 milhões de euros por temporada para o Ender, que é coisa de 11 milhões de reais, um pouquinho menos, né? Um pouco menos de 1 milhão de reais por mês. Deve dar uma coisa de 800 mil reais por mês para um jogador de 18 anos quando ele chegar lá no Real Madrid, né? Isso aí não é pouca coisa, não. O moleque já Uh, pode começar a pensar ser milionário, né? eu lembrei de um ponto agora que eu li hoje, falando sobre essa transferência, que acho que fica legal colocar também, que é o seguinte, o Hendrick, ele é um ótimo atacante, ele é muito rápido, ele é muito talentoso, finalização, etc, tudo mais. Ele tem só um defeito, por exemplo, que eu acho que ele pode perder para um cara como Haaland, que é a questão física. Ele não é alto, né? Ele tem 1,70. Eu acho que é só se for a altura mesmo, né? A questão física Não, dele, eu acho que é não, um dos motivos dele ser um fenômeno, né? falando de altura, especificamente, De altura. né? E ele estar contratado pelo Real Madrid me indica que pode ser feita alguma coisa em relação a isso, como foi feito em relação ao Messi, por exemplo. Eu não sei se precisa, eu acho que. Eu acho que Eu acho não. Eu tenho certeza que a equipe de análise do Palmeiras do Real Madrid já explicou para ele como é que ele vai ter que jogar com ou sem essa adição de altura, de hormônio, de tratamento, etc. ele E tenho naturalmente vai certeza. crescer um pouco mais, né? Ele tem 16, ainda não bateu a. Exatamente. Mas assim, ele não vai crescer até 1,90 agora. Vamos supor que no melhor dos cenários ele tenha 1,75, 1,80, entendeu? Para um centroavante, não é exatamente o cara mais diferenciado para nesse sentido. Ah, o Romário era baixinho. O Romário era baixinho, mas isso. Mas assim, Muito mais o Hendrick habilidoso que o vai Hendrick. ser. E era outro futebol também, né? Sim. Mas eu Então, acho que assim, eu acho um bom ponto pensando no futebol europeu, mas eu acho que quando você olha pelo outro lado, né? Pô, um cara quando é muito alto, ele consegue melhor as bolas aéreas e tudo mais, mas o cara quando ele é muito mais baixo, ele tem um centro de gravidade menor, então ele mais baixo, então ele consegue ficar mais tempo em pé, ele aguenta mais pancada, é mais difícil derrubar ele, ele consegue proteger a bola mais rápido e ele naturalmente vai ser mais ágil que quase todos os zagueiros, né? Todos os zagueiros. Aí sim, né? Não se tem zagueiro de 1,70, 1,75 no alto nível do futebol europeu. Né? 1,80 e tanto para cima, né? tem Eu o acho que tem Lisandro essa Martinez. preocupação. Tem o Lisandro Martinez agora, né? Que é 1,75, se eu não me engano, né? É por É um aí. dos poucos, é um dos Só poucos que assim, casos. só que ele tem uma impulsão muito acima da média. Ele pula É, muito alto. Então, assim, ele começa a sim. Mas eu vou fazer uma pergunta, Lucas. Qual que é o centroavante top de Europa hoje que tem menos de 1,85?
Se você pensar nas seleções agora. Não, Giroud é alto, mas ele Benzema é é top, alto. né? Mas ele não é top, Ah, né? Se não, você bem, então, pensar. eu tô pensando nos caras top, pensando nos, tipo, Mas, os ó, por top, exemplo, e o Julian Álvares agora, que tá surgindo na Argentina mas ele não é também? centroavante, né? É centroavante? Eu não considero ele centroavante, eu considero ele Ah, um segundo atacante. mas aí o problema é seu, se não considera ele centroavante. A gente pode É um cara discutir função. centroavante. Eu acho que nem na seleção ele joga como centroavante. Eu acho que ele joga como um segundo atacante, um avançado sombra. Ele faz outra função. Não, mas Inclu ele tava jogando. Acho que ele só não tá sendo centroavante quando ele tá jogando com o Haaland no Manchester City. Mas no River Plate ele era centroavante, quando ele ganha, assim, quando ele ganha o espaço, né? Bom, ele é o titular do não, River, ele era centroavante. mas a Ele gente não era tá falando. Mas eu não tô falando centroavante de jogando com o posição. Messi. Eu tô falando de função. Eu acho que ele não faz função de ponta de lança, digamos assim. Função de avançado de referência. Eu acho que ele faz uma outra função. Ele faz uma função de segundo atacante, de avançado sombra. Ele pode colocar até que ele faz, por exemplo, ter uma função chamada de avançado trabalhador. Eu acho que pode ser mais ou menos o que o Julián Álvares faz. Que é um cara que ele é mais uma questão de passar pela última linha com velocidade e com encontrar esse caminho do que estar lá dentro para receber uma bola, sabe? Não, mas eu acho que ele vendo os jogos dele, ele é um cara que é o cara terminal. Ele pode não fazer um pivô. Mesmo assim, eu acho que ele vai conseguir se desenvolver a esse ponto. Mas se você for entrar em função, acho que a gente vai muito longe em função. Mas ele é o cara, é o último cara do ataque. Dá para simplificar desse jeito, é o último cara do ataque. O jeito que ele encontra para encontrar os espaços, para ganhar nos duelos, seja na velocidade, seja no corpo, beleza, vai de cada um, vai das características. Eu entendo o que você está dizendo se ele não for o cara que tromba com todo mundo, ainda que ele trombe com muita gente. Ele surpreende o zagueiro, porque ele é baixinho, ele chega com um trator muito rápido, né? Tem uma explosão física muito grande, tromba com todo mundo. Então, ele até consegue fazer isso, mas eu acho que ele é o cara, ele é o homem-gol. Não importa para mim, nessa discussão, se ele faz uma função mais parecida com o Haaland, mais parecida com o Álvares, mais parecida com o Lautaro Martínez. Eu acho que ele é o cara do gol. E como ele encontra, pode ser que mude, mas é uma questão que eu entendo. E tudo isso pode dizer que eu concordo com você quando você diz que ele pode ser que ele tenha alguma dificuldade se ele pegar um técnico errado, se ele pode ter essa dificuldade. Mas eu acho É que que o eu acho que o futebol é uma das Endrick, coisas legais por causa disso. Você não precisa ser simplesmente só alto para ser o centroavante. fazendo essa comparação, para mim o Endrick ele tá mais para jogar como o Julián Álvares joga do que como o Haaland joga. Para mim, a forma dele marcar os gols dele, a forma como ele vai sobressair como atleta é fazendo essa função. É ser esse cara que com velocidade, com habilidade, com chute de fora da área, que o Endrick tem, que é uma das qualidades mais E latentes ele não é muito dele. driblador, não, viu, o Endrick? Acho que ele nesse ponto é até bem parecido com o Álvares. O Álvares também não é um cara que é muito driblador, não. Mas ele é São ágil, caras que né? são mais. São ágeis, são objetivos, é um cara que encontra os espaços. Mas o futuro do Endrick é brilhante. Eu acho que é só se ele tiver realmente o azar de falar assim: não, esse miudinho aí vai jogar na ponta. Mas eu acho que quando o cara é vendido assim, por essa grana, com 16 anos, ele vai chegar lá e vai ter paciência. Todo mundo vai ter paciência com ele, todo mundo vai colocar ele para jogar na posição que ele gosta. Eu acho muito difícil que esse moleque não dê certo. Pode ser que ele não seja o fenômeno que a gente imagina que ele vai ser, mas certeza que vai ser um atacante de nível top mundial. O pessoal no Twitter gosta de falar geracional, talento geracional. Esse vídeo que você acabou de ver é um corte da nossa live diária. Ela acontece de segunda a sexta, às 6 horas da tarde. Ela traz o resumo das principais notícias do dia do futebol, mas também traz a repercussão dos principais jogos e também a prévia dos principais eventos esportivos. E a gente não fala só de futebol não, hein? A gente fala de automobilismo, de esportes olímpicos e tudo mais o que estiver bombando na semana. Se você gostou desse vídeo, então já solta o dedo nesse like e fica o convite também para você se inscrever aqui no nosso canal. Tem programa lembrando de jogos, partidas, campeonatos e competições históricas, assim como entrevistas, listas, enfim, é conteúdo para não acabar mais. Agora, se você quer saber das notícias mais quentes do futebol e do esporte do Brasil e mundo afora, entra lá no torcedores.com que a nossa cobertura é quentíssima. A gente fica te esperando então, hein? Valeu!